Podcraft, artesã empresária. Nunca o artesanato esteve tão ligado ao assunto e investiu tanto no empreendedorismo. E se engana quem pensa que se profissionalizar no artesanato não exige investimento e trabalho duro. Também nunca tivemos uma gama tão grande de profissionais especializados e focados em nos ajudar nessa função, nessa jornada de descobertas e conquistas. Além disso, eles nunca estiveram tão acessíveis, tão ao alcance das nossas mãos. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é artesã empresária. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Beth Monta, temos buscado alternativas para tornar esse podcast possível e parece que a gente acertou a mão, né? A gente encontrou aí a maneira. Bom, como o nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, agora nós também estamos dedicando tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício em @betmonta. Sendo que agora uma novidade, você ainda pode ser um sócio assinante. Para mais informações, é só conferir no nosso site. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do canal Craft. Além disso, também começamos um trabalho aí de notas rápidas sobre o universo artesanal com o canal Craft Lê. E nós queremos saber se você está gostando. Então, conta pra gente, dá aí o seu recado. Bom, é claro que nós mantemos máxima atenção aqui no Podcraft, porque ele sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto essas pessoas que a gente pode entrevistar, mas que nós somos fãs. Agora sim, vamos falar dela? Águida Yossan, uma artesã e empresária cuja alma criativa acredita que é possível sim fazer de tudo e mais um pouco. A conversa ficou ótima e a gente convida você para ouvir. Bora lá, Beth Monta? Olá, todo mundo, mais um Podcraft hoje tá incrível, é com ela. Mais do que artesã e empresária, é costureira, servidora pública, assistente social, mãe e o que mais ela quiser quando ela quiser. Com criatividade, ela inspira artesãs numa verdadeira jornada de costura e empreendedorismo. Com vídeos diários e cursos que estão sempre com listas de espera, ela acolhe, orienta, ensina teoria e prática. E mais, inspira quem a segue ou se permite arriscar nos ensinamentos que ela passa. Nós estamos muito ansiosas para nos inspirar, mas com ela também. Muito obrigada, Águida, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no nosso Podcraft. Obrigada, eu é que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui, né, nesse Podcraft, que já passaram artesãs, costureiras incríveis, então para mim é uma honra estar aqui. Obrigada, Beth, obrigada, Faia, pela oportunidade de bater esse papo gostoso e espalhar ainda mais a mensagem, poder conversar, contar a minha história, é um prazer estar aqui. É bom porque a gente sabe que a gente tem o mesmo propósito. E aí eu acho que aí nesse daí a gente se une e de mão dada a gente vai longe. Mas conta pra gente, Agna, como que você começou você começou no artesanato em 2012, né? Quando estreou na maternidade, mas isso foi só profissionalmente. Quando foi que a costura e o artesanato entraram na sua vida de verdade? Na verdade, desde criança, né? Eu sempre brinco que toda família tinha alguém que costurava. E na minha não é diferente, né? Ou era tia, ou era avó, sempre tinha uma ali na família que costurava. No meu caso, as minhas duas avós, elas, apesar de terem outras profissões, elas costuravam também. Acredito que talvez até um pouco pela necessidade da época. A mãe da minha avó era costureira mesmo, de viver da costura. Né? O meu pai brinca que a minha avó Ana, que na verdade seria a minha bisavó, ela criou os filhos, educou os filhos no pé da máquina de costura. E a minha avó, ela herdou, né? E a minha avó, ela herdou um pouco disso também, né? Ela sempre teve máquina, sempre costurou alguma coisa. E a minha mãe, naturalmente, também
E então máquina de costura sempre teve presente na minha vida. Eu era aquela criança bem bagunceira, que adorava sair cortando roupa para transformar em vestido de boneca. Então, na verdade, a impressão que eu tenho é que eu sempre costurei. E aí, de fato, foi em 2012 que eu peguei a máquina para realmente costurar algo, assim, com propósito. Que foi quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, a Anastácia, e eu decidi, não, eu vou fazer o enxoval dela, porque eu não encontrava nada que me agradasse no mercado. Não sei se eu era muito exigente ou se o mercado que não estava preparado para os meus gostos. Mas aí eu decidi fazer isso e foi ali que eu comecei a ver isso também como uma possibilidade de profissão. É bem, eu te entendo. Quando a gente tá. Eu fiz a mesma coisa, eu não costuro nada, mas na gravidez, quando minha filha nasceu, eu me meti a besta de fazer cortina, fazer almofadinha, essas coisas assim. Primeiro, acho que tem um pouco daquela coisa de você querer dar um toque teu, né, pessoal, no teu filho, né, pro filho, enfim, me identifico bastante com a tua história. A Flora, né? Mas aí, Agda, me diz uma coisa, são quase 10 anos rebolando entre muitas funções, muitas profissões durante um bom período, né? Aí mais as meninas, agora as alunas também, né? Qual que é o segredo dessa organização toda de tempo? Ai, difícil responder isso. Na verdade, tem uma coisa que eu ouvi e que eu trouxe muito para minha vida, que é assim, a tarefa nunca acaba. Porque se a gente fica com essa impressão de que a gente vai terminar algo, é ilusão. Você termina algo para começar outro, termina uma coisa para começar outra, a tarefa não acaba nunca. Então, quando você entende isso, você começa a funcionar nesse ritmo. Eu acho que eu tenho digamos assim, uma alma bem assim agitada, né? Eu gosto realmente de tudo isso, tanto é que eu decidi ter as minhas 3 filhas, o que hoje não é tão comum, né? As pessoas decidem ter 1 ou 2 no máximo. Aqui a gente decidiu ter 3, então eu acho que essa agitação me faz bem. Eu me senti ocupada, eu me senti útil. Eu acordar já sabendo o que eu tenho que fazer e depois o que eu faço de manhã, o que eu faço à tarde, o que eu faço à noite. É claro que a gente não pode deixar o excesso de trabalho sobrecarregar a gente. Então, eu tenho também os meus momentos de descanso. Mas, assim, se eu pudesse dar uma dica, assim, de algo que realmente faz muita diferença relacionado à produtividade, para mim, é o uso do planner. Eu acho que eu me organizo escrevendo. Então, eu escrevo o que eu preciso fazer, eu escrevo metas, eu escrevo sonhos. Dessa forma, eu consigo funcionar para meio que dar conta de tudo, né? Mas vamos ser sinceros, que ninguém dá conta de tudo. E eu acho que isso não é novidade para quem está nos ouvindo. Não é mesmo. Eu vou falar uma coisa, como é difícil a gente rebolar nessa história. Mas como que a assistente social auxilia ou potencializa a artesã e a professora empreendedora? Uma das frases que eu vi você falando era sobre acorda, se arruma e vai para a vida, ou qualquer coisa assim do tipo assim. O primeiro passo é se acordar e se colocar para ir, né? Se arrumar para vencer. Isso. Eu comecei a falar isso de forma de brincadeira mesmo, e de fato se tornou um lema que as minhas alunas levam para a vida delas. Eu acredito muito que quando a gente acorda e a gente se arruma, a gente se sente mais pronto para enfrentar os desafios daquele dia. Se a gente vai enrolando ali de pijama, né? Eu acho que vai enrolando, e quando você vê, o dia chegou na metade ou já chegou à noite, você não fez tudo o que precisava fazer. Então, mesmo nesse período onde a gente está vivendo nessa situação de exceção mesmo, né? Que foi a pandemia, que é a pandemia, porque ela ainda não acabou. O começo desse período, eu ficava muito de pijama. E aí aquilo ali foi se enrolando, aquilo ali foi prolongando demais. E eu acho que a hora que eu acordei, que eu falei, cara, eu preciso acordar, eu preciso me arrumar, senão eu não faço as coisas que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a falar no Instagram com as meninas, acorda, se arruma para vencer, vamos lá, né? A gente tá passando por uma situação realmente difícil, mas vamos levantar, vamos se arrumar, vamos tirar o pijama, se arruma para vencer. E isso realmente fez sentido para elas, e então desde o ano passado, com tudo isso, eu acho que virou um lema assim das minhas alunas. E eu fico muito feliz porque eu acho que isso tem a ver com saúde mental também, sabe? Para mim, isso me trouxe saúde mental, me arrumar, me organizar, fazer o que precisa ser feito, isso me traz
a minha mente, ela fica melhor do que quando eu passo o dia todo de pijama enrolando. A minha bisavó falava que o anjo da guarda não acorda quando a gente está de pijama e com a cama mal arrumada. Se você não arrumar a cama... A sabedoria. O anjo da guarda fica dormindo, então não podia. Você tinha que acordar, se arrumar e arrumar a cama, esticadinha. Legal, e ainda não podia ficar sorrindo, porque senão ele tirava sarro com aquelas dobrinhas, né? Senão ele ficava rindo de você o dia todo, também não podia. Que aí nada dava certo. Tem uns bons conselhos. Oi? Funcionou. Ô, Águida, assim, é muito generoso isso, né? Quando você descobre os gatilhos que te fazem bem, que te fazem crescer, que te fazem movimentar e compartilha isso. E aí eu te pergunto, Anastácia, Pérola, Dandara, como que funciona o empreendedorismo e essa gentileza do artesanato nessa casa das 4 mulheres? E o meu marido fala exatamente isso. Ele fala que é a casa das 4 mulheres, eu sou só coadjuvante. Bom, eu acho que o desafio de ser mãe é uma coisa que me completa muito. E ser mãe de meninas, para mim, foi muito significativo, porque na minha casa eu era a única menina, eu só tive irmãos homens. E quando eu era criança, quando eu via uma menina que tinha irmã, eu achava aquilo incrível. Eu falava, nossa, meu sonho era ter uma irmã. Não que eu não goste dos meus irmãos, mas eu tinha esse desejo, sabe, de ver o quanto as meninas, né, 2 irmãs eram próximas e brincavam e trocavam roupa, né? Uma emprestava para outra. Eu nunca podia pedir uma roupa emprestada para o meu irmão, né? No geral, não tinha nada a ver o gosto dele com o meu. E isso veio da infância, sabe? A vontade de ter filhas mulheres. E veio logo as 3, né? Rafael, meu marido, sempre fala que ele sempre soube que ele só teria filhas meninas. E ele sempre me falou isso. E eu falava para ele, uma hora vem um menino, a gente vai ter muito filho. Né? A gente vai ter 3, a gente vai ter 4, porque uma época a gente pensou até em 4. Então, eu falava, a gente vai ter um monte, até parece que não vai vir um menino. E aí eu paguei minha língua, porque só veio menina mesmo. É corajosa. Mas, isso eu não tenho dúvida. Vocês são corajosos. Mas eu gosto muito, sabe? Eu me vejo nelas, eu consigo ver a qualidade, sabe? Aquele jeitinho de cada uma, né? Porque elas são muito diferentes entre si, como todo ser humano é, né? Cada um tem sua característica. Eu busco, né, trazer elas muito para perto de mim, para elas realmente serem mulheres fortes. Eu acho que a melhor forma da gente educar é com o exemplo. Então, eu tenho certeza que elas em casa, elas têm esse exemplo. Elas vão ter um exemplo de uma mulher forte, batalhadora, que correu atrás dos seus sonhos, que não se deixou esmorecer ou porque tinha 3 filhas, ou porque qualquer outro que a sociedade imponha, né? E eu acho que é isso, assim, para mim, eu sou muito feliz realmente de ter as 3, doida para essas meninas crescer mais ainda para poder empurrar uns artesanatos nelas. A minha mãe adorava me colocar nesses cursos. Ainda tem isso, minha mãe adorava, ela me botou em curso de ponto cruz, de vagonite, de fazer aqueles bonequinhos de lã, sabe? Que você corta, assim, os pomponzinhos. Então, a minha mãe adorava me pôr em curso de artesanato e eu tenho certeza que a gente vai trazer isso para elas também. E você faz mais coisas além da costura? Tem outras técnicas artesanais que você... Então, né? Eu aprendi muita coisa, até porque minha mãe adorava. Eu fiz pintura de pano de prato. Na verdade, eu fiz pintura de telas. Aí, depois, eu fiz umas pinturas de pano de prato. Tudo isso na adolescência. Fiz esses pompons, né, que faziam os bichinhos da Parmalat, ursinho, não sei se vocês lembram disso uma época, assim. Lembro. Que ficou bem, tinha bastante, né, ela viu um curso lá e me colocou. Vagonite, ponto cruz, mas assim, a minha paixão é a costura. Eu acho a costura mais fácil, sabe? Eu não sei se eu sou ansiosa e quero ver logo o resultado. Então, eu não tenho muita paciência pro vagonite, que você fica ali com a linha, coloca. A costura você põe na máquina, né? E vai.
Então, eu acho que eu consigo ver o resultado mais rápido ali na costura. E acho que hoje em dia, se eu puder falar de uma técnica que eu tenho propriedade, é a costura. As outras foram só delírios da adolescência. Foi uma passeada, ali, né, por elas. Mas vamos combinar. Só uma passeada. Vamos combinar, Agda? Se tem uma coisa que essas meninas têm para ter de você, é orgulho, né? E caramba! Espero. Eu tô tentando dar tudo, assim, olha o exemplo que você dá. São diariamente mais de 20 mil pessoas são impactadas por esse trabalho que você faz. E talvez seja bem mais que isso, porque são 41,5 seguidores no Instagram. A gente não tem ideia, né? Inscritos no YouTube, mais Facebook, mais as muitas visitas ao seu site, enfim. Como que você consegue dimensionar o impacto do seu trabalho na vida das pessoas? Eu acho que uma das formas que a gente tem a noção de como isso impacta é através dos depoimentos, né? Eu já me emocionei várias vezes lendo depoimentos, mensagens de carinho. Isso nos traz muita força, né? As meninas aí que estão assistindo, tem aquela artesã que você gosta, manda uma mensagem de carinho para ela, né? Não é sempre que a gente tá 100% feliz, alegre, né? Cantando. Não, tem dia que a gente também não tá bem. E receber mensagens como as que as artesãs mandam, falando, você mudou minha vida, eu comecei a fazer isso porque eu tive o seu incentivo, ou eu fiz o curso e agora eu aumentei o faturamento, eu tô com a minha agenda cheia, sabe? Isso enche o coração da professora. Então, assim, se você tem uma professora, uma artesã que você admira, vai lá, conta para ela no direct, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E eu acho que é a única forma que a gente dimensiona isso. Porque recentemente, né, não teve Mega, não tive ainda a oportunidade de ir na Mega ser paparicada. Mas quero isso também, porque eu acho que Você nunca foi na Mega? Não, nunca fui na Mega, porque eu tava grávida da Dandara e depois eu tava com ela muito pequena. Então tem mais ou menos uns 4 anos, né? E foi realmente quando eu comecei a me dedicar mais para esse negócio, eu passei por uma gestação, por um bebê muito pequeno e depois pandemia. Então, eu não tive a oportunidade de ir na Mega. Eu tenho muita vontade de ir para receber todo esse carinho presencialmente. Vai, viu? Se prepara, porque vai. Falei para chorar 2022 muito. Vai ser muito especial, né? Eu falei para Rita Malzotto, essa semana vão ter que ser 2 semanas, gente. Uma semana não vai dar. Não vai rolar. Não vai ter condições, porque é tanta gente para a gente conversar, tanta gente para a gente ficar paparicando. Não tem condições de ser só 6 dias, né? Enfim. E vai poder abraçar, né? Então não... Ai, não vejo a hora. Não é? Que maravilha. É verdade. Agda, você disponibiliza muito conteúdo gratuito, né? E assim, hoje ele tem muito mais foco no empreendedorismo, mais do que na costura, ou foi impressão minha? É exatamente isso. Eu percebi que é a forma que eu mais ajudo as pessoas, falando de mentalidade, de empreendedorismo. Então, a costura, ela é uma realidade na minha vida, mas o foco do meu conteúdo é ajudar artesãs realmente a aumentar seu faturamento, vender mais, se posicionar nas redes sociais, algo que é tão importante hoje para a gente fazer vendas. Então, quem quiser acessar o meu Instagram, @AgdaYossan, seja muito bem-vinda. Lá vai ter muito conteúdo gratuito. Você dá uma geral lá no IGTV e nos destaques, que já vai ser de muito crescimento para você. E eu tô todo dia lá, gravando um story, compartilhando um pouco da minha rotina, né? De vez em quando eu faço aí maratonas. Então, quem quer crescer... não tem desculpa, porque aproveitar o conteúdo gratuito é gratuito. Então, venham, serão muito bem-vindas, ficarei muito feliz de hoje contribuir com vocês. Você se dedica só, você continua trabalhando como assistente social ou você... Eu continuo como servidora pública, o meu concurso é de 6 horas. Então, para mim, ainda vale a pena manter os 2 trabalhos. E aí, fica mais um exemplo aí, que tem muita gente que fala que não consegue empreender porque trabalha fora. Eu estou aqui para quebrar todos os mitos. Não consegue empreender porque tem um filho. Beleza, eu tenho 3. Não consegue empreender porque trabalha fora. Pequenas, né?
porque as 3 são pequenas, tem menos de 10 anos. Pequenas! Isso! E é isso, eu continuo no meu trabalho, é um trabalho que eu gosto bastante, é algo que me acrescenta muito, e eu sigo conciliando os dois aí até quando for possível. Eu acho que tem a ver muito, talvez, eu não sei que área que você atua dentro da assistente social, mas eu acho que esse olhar que você tem do trazer para, né, de expandir o olhar do artesão tem muito a ver com isso, né, com o próprio eu trabalho. Eu também acho. Eu acho que tem tudo a ver. Eu trabalho com justiça comunitária. Eu trabalho com comunidades. Então, tem tudo a ver, porque até por isso eu montei a minha comunidade, né? Eu acho que, às vezes, no nicho do artesanato, às vezes eu vejo uma competição que não é saudável. Porque competir é uma coisa boa. Competir nos faz querer ser melhor a cada dia, né? Quando a gente vai para uma competição, a gente treina, a gente se melhora. Porém, às vezes eu vejo uma competição não saudável. E eu acho que construir comunidades, construir tribos, pessoas que andam juntas, pessoas que se ajudam, eu acho que eu trouxe um pouquinho isso também para o meu trabalho com as artesãs. Maravilhoso. Mas assim, além você tem seus cursos exclusivos, né? Conta pra gente como que funciona a Bolsa de Maternidade Descomplicada, a Jornada da Artesã Empresária, o Insta Criativo Pro e como estão as pré-inscrições para a comunidade artesã empresária. Então, tá acontecendo essa semana, né? E amanhã eu abro inscrições para a comunidade. A comunidade artesã empresária como o nome diz, ela é uma comunidade. São artesãs que querem crescer juntas e, é claro, ter uma orientação minha. Então, todo mês a gente tem aula, todo mês a gente tem o chá da comunidade, que é a hora do bate-papo. Eu adoro também. Acho que isso é importante para criar vínculos e para crescer juntas. E a gente tem grupo no Facebook e tem as aulas já gravadas, né? Porque essa comunidade ela já existe. Então, quem entrar agora tem as aulas gravadas para assistir. E eu abro inscrições amanhã, no caso, dia 10 de junho, eu não sei que horas que as meninas, ou que horas e que dia vocês vão estar assistindo esse podcast. Mas, enfim, sempre no meu site, né, agdaiosan.com.br/cursos, vocês têm acesso a todos os meus cursos para você conhecer. Então, se você estiver ouvindo em outro momento, pode ir lá e pode ver que você vai ter todas as informações. O curso Insta Criativo Pro, ele já é um curso voltado para Instagram. Ele foi criado há mais de 2 anos, mais ou menos. Foi em 2019, quando ainda não existia curso de Instagram. Hoje a gente já vê vários, sabe? Mas o meu foi criado quando ainda não existia quase nenhum curso de Instagram, principalmente voltado para artesãs. Então, eu quis trazer um curso voltado para Instagram, voltado para divulgação, de como se posicionar, do que fazer, voltado para as artesãs, e estamos aí sempre abrindo inscrições também para que novas artesãs tenham acesso a esse conteúdo. É um curso muito completo e que ele fala muito além do Instagram. Às vezes eu falo para as pessoas assim, é um curso de Instagram. Aí as minhas alunas falam, não é um curso de Instagram, porque lá você ensina vendas, você ensina comunidade, você ensina como quebrar objeções, então você ensina marketing. Então é isso, é um curso sobre Instagram, mas que ensina muito mais que isso. A Bolsa Maternidade Descomplicada é a bolsa que eu sempre fiz no meu ateliê. Eu atendia nicho de mães, então era uma bolsa maternidade muito fácil de fazer. E de tanto as pessoas verem e pedirem, eu gravei o projeto dela. Então tem também aí no meu site para quem quiser comprar esse projeto, super fácil para quem quer colocar uma bolsa de maternidade. Muitas vezes a gente vê aquelas bolsas maternidades tão difíceis, cheio de bolso e forra isso e forra aquilo e bota, que dá até um desânimo quando a cliente pede a bolsa maternidade. Então eu fiz uma que para mim é fácil de costurar e que agrada muito e que traz resultado, né? Porque uma peça que às vezes você demora muito tempo para confeccionar, ela não vai te dar um resultado legal no seu ateliê, no final. Então eu desenvolvi para o meu ateliê essa bolsa, que eu chamei de Bolsa Maternidade Descomplicada, e gravei o projeto aí, o curso, para quem quiser aprender também. E qual que é o prazo que ficam abertas as inscrições da comunidade artesã empresária? Porque você falou assim, amanhã abrem as vagas, só que a gente está gravando um pouquinho antes. Então... tá bom, desculpa. Então
a comunidade artesã empresária, eu abro inscrições para ela de tempos em tempos. E quando eu abro, é coisa rápida. É 4 dias de inscrições. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, só entra na próxima. Então, né, não sei quando as meninas vão estar ouvindo se vai ter inscrições abertas, mas é só acessar o site, como eu disse, agdaiosan.com.br/cursos, que lá você vai ter informação se a comunidade está aberta para inscrições ou não. É só ficar ligadinho que de tempos em tempos. Não tem uma periodicidade regular, né? Não tem, mas pelo que eu tenho aberto é de 3 em 3 meses. Tá. Mas no futuro, como eu não sei, né? De repente, em razão da demanda, pode ser que eu queira abrir um pouquinho antes ou não, enfim, não dá para saber, mas... Tamanho da lista de espera, né, Agda? Isso, é claro, né? Se tem procura, a gente fica mais animado e consegue abrir. Mas tem uma coisa também, assim, que eu já vou falar, eu não pretendo abrir todo mês, tá? Porque não tem como, assim, quando você tem uma comunidade que você dá uma atenção legal para as pessoas, não tem como você enfiar a aluna todo mês naquilo ali, entendeu? Você precisa dar um tempo das pessoas se conhecerem, adaptarem, conhecer seu conteúdo, sabe? Estarem próximas antes de colocar mais gente ali. Então, o ideal, assim, do que eu gosto é de 2 a 3 meses entre uma abertura de inscrições e outra. Quantas mulheres hoje estão na comunidade artesã empresária? Hoje a gente tem 86, se eu não me engano. É porque eu sempre acaba contando ali comigo. Então, eu não sei se é 85 ou 86. Mas é bastante gente. E eu acho que é um número, assim, de realmente de pessoas que... para estar junto, sabe? Não adianta você querer pôr 1000 pessoas num programa como esse. É isso que eu penso. Uhum. É óbvio que uma hora vai crescer e talvez chegue nesse nível. Mas aí a gente vai pensar em estratégias para realmente deixar todo mundo junto, bem, naquele espaço, né? Independente de ter muita gente. Maravilhoso. Maravilhoso. E você falou que as próprias alunas, elas dizem, não, isso não é só um curso de Instagram, é um curso de marketing, é um curso de venda, é um curso... Como que você identifica o perfil dessas suas alunas? Elas são pessoas que fazem todos os teus cursos e vão te seguindo em tudo que você faz? Ou tá vindo gente nova já, o boca a boca já tá funcionando? Eu vejo os dois casos. Sempre tem gente nova, sempre, isso aí é um fato, mas é uma coisa que eu acho que eu faço assim com excelência, me orgulho disso, é cativar cliente. Então a pessoa compra um curso, ela sempre acaba comprando os outros, mas sempre tá chegando gente nova. Eu acho que o boca a boca, a visibilidade que às vezes algumas parcerias nos trazem, né? Só de estar aqui, por exemplo, no podcast, eu tenho certeza que vai ter pessoas novas me conhecendo. Então a gente trabalha para isso, a gente trabalha para a gente cada dia mais crescer um pouquinho, trazer gente nova para realmente ver o nicho do artesanato se profissionalizar cada dia mais. Maravilhoso. Como você bem disse, você começou antes da pandemia e já era forte quando a pandemia chegou, mas a gente quer saber, houve algum impacto desse período de reclusão no seu trabalho, para melhor ou para pior? Não, para mim teve para pior. Para mim foi muito difícil enfrentar a pandemia. Eu tive mais ou menos 2 meses onde eu não vendi um curso porque eu não conseguia sair do lugar. Eu precisei buscar ajuda psiquiátrica, psicológica. Na verdade, eu já tinha um histórico de depressão de 2016. Então, quando veio a pandemia, veio como se fosse uma enxurrada, assim, né? Acho que todo mundo, de alguma forma, sentiu isso. Claro, algumas pessoas sentiram mais. Eu acho que eu fui uma dessas pessoas que sentiram mais. Então, eu ficava, durante ali os primeiros dias, né, de março, abril, quando realmente começou, que vinham aquelas notícias, eu fiquei muito deprimida, chorosa, não conseguia levantar da cama. Tanto é que eu falo assim, Rafael, que meu marido, que deu conta das crianças nesse período, porque eu realmente deprimi muito. E aí eu percebi que não, preciso buscar ajuda, não dá para ficar assim, meu trabalho não pode parar. E fui atrás de ajuda, claro, você começa com alguma medicação, começa com terapia, você vai melhorando aos poucos. Em julho eu já estava abrindo inscrições de curso novo. Maravilhoso. Muito bom. Nossa, você é muito objetiva, Agda, e assim, o papo ele flui muito e a gente nem vê o tempo passar. A gente já está chegando aqui nos momentos finais. E eu queria, então, que você repetisse como que a gente pode te seguir, acompanhar o seu trabalho. E a gente tem por hábito aqui finalizar com uma mensagem sua para quem ouve a gente. Tá bom.
Então, eu posso me apresentar e dar a mensagem? Fica à vontade. Esse espaço é seu. Então, para concluir, se você tem interesse em vender mais, em saber se posicionar, em tocar o seu ateliê como um negócio, que eu acho que precisa ter essa coragem de realmente, é um ateliê, mas é mais do que isso, é um negócio, né? Faz parte do meu sonho, faz parte do que realmente eu quero construir. Então, se você tá passando por isso, se identifica com isso, me segue, né? No Instagram é @agdayosan com Y. E no site, né, www.agdayosan.com.br. Digita Agda Yosan no Google que você me acha aí, no YouTube também e por aí vai, né? A gente tenta estar aí um pouco em cada um dos locais que a internet nos oferece. E a minha mensagem final é uma mensagem que fez a diferença para mim. Foi a mensagem que me fez mover, que eu li uma vez que falava o seguinte: se alguém faz, eu também sou capaz. Eu precisei ouvir isso para entender que eu também era capaz de fazer o trabalho que hoje eu faço, que hoje eu realizo. Então você olha hoje e fala, nossa, a Agda é muito dona de si, ela faz, ela acontece, ela é objetiva. Há alguns anos atrás, acho que você nem me reconheceria. E quando eu li essa frase num evento, se alguém faz, eu também sou capaz, eu comecei a olhar grandes nomes do artesanato que já existiam naquela época e pensar, cara, se ela faz, eu também dou conta. Se alguém está fazendo, por que não eu fazer também? Porque eu já tinha um público legal no Instagram, só que não era focado em vender curso, em ajudar ninguém. Era como a gente fala, é a produtora de conteúdo raiz, né? Tava mostrando meu dia a dia, enfim, tinha blog, já tive blog, mas aquilo ali não era uma carreira, não era uma profissão para mim. E quando eu li essa frase, se alguém faz, eu também sou capaz, foi quando, de fato, eu peguei e falei, cara, eu quero ajudar artesãs, eu quero ser professora, eu quero ter uma carreira nisso também. Eu quero continuar com o meu ateliê? Eu quero, mas eu quero outras coisas também. Então, se você está me ouvindo aqui hoje e você tem vontade de fazer algo que talvez está dando aquele medinho de fazer, seja lançar uma nova coleção, ou tentar um novo nicho, ou, de repente, eu costuro tecido, mas quero começar a costurar sintético, né? Tem algo aí que talvez está te dando um medinho de dar um passo à frente. Então, eu quero que você pense dessa forma. Se alguém faz, você também é capaz. Maravilhoso. Até anotei aqui para a gente poder usar isso, porque a frase é boa mesmo. Agda, você não tem noção do carinho que a gente está agradecida, coração quentinho aqui, por você estar aqui com a gente nesse dia. Agradeço demais de coração. Quem não comprou a camiseta dela, da Andresa Boal, perdeu, porque a camiseta era linda, foi a única colorida da coleção toda. Eu amei! Porque essa mulher é uma explosão de cor e de alegria. Quem acompanha ela no Instagram vê como que ela vai, ela se movimenta, ela fala, ela faz. É realmente uma explosão de cor e que merece mesmo ter todas as cores, vestindo todas as artesãs vaidosas e capazes desse nosso mundão. Obrigada, viu, Magda? Obrigada, eu que agradeço demais o convite, agradeço demais estar aqui e obrigado pelo acolhimento, é tão gostoso conversar, né, com vocês acolhem no sorriso, na fala, muito obrigada mesmo. Obrigada, a gente que agradece. E a semana que vem tem mais, minha gente, vamos que a gente gosta mesmo de conversar com todo mundo, um beijo grande e a gente se vê até lá. Que maravilhosa, é isso mesmo, Agda, eu também acredito muito nisso. Se alguém faz, eu também sou capaz. Isso é tão importante para o nosso mercado, né? Para que os artesãos, eles resgatem a sua autoconfiança. Às vezes falta mais confiança do que talento, porque o artesão brasileiro é, sem dúvida, o mais talentoso do mundo, e não é porque eu sou daqui, não. Bom, se você ficou com alguma dúvida, Agda Yosan se escreve AGDAYOSAN. Então,
com esse nomezinho, @AgdaYosan ou AgdaYosan no YouTube, você encontra tudo sobre essa moça, tudo sobre os seus cursos, vai saber mais, vai se informar, porque a gente não pode mais viver sem ela. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, tchau, tchau!